Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo de número... Em cima. Isso. Mateus capítulo de número 4, versículo... É a tentação de Jesus. E a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. As pessoas vão para o deserto para profetizar um para os outros, né? Fazer reunião de índio, né? Pulando numa perna só. E depois de jejuar 40 dias, que humanamente é impossível, né? Esse jejum de 40 dias e 40 noites sem morrer. Então o tentador, diga, o tentador, o que é? Tem palavra aí, mano? Tentador? Tem? Tem? Se tiver, põe ali para mim, faz favor. Se tiver, tentação, tentador, acho que não tem não. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Jesus não falou assim, está amarrado, não, ele falou, está escrito. Essa turma do está amarrado é a turma que é analfabeto de Bíblia. Todo analfabeto de Bíblia usa essa expressão. Tu usava, não usa mais, porque agora você já entende quem é Deus, de quem você é nesse reino místico que é o reino de Deus. Essa frase, está amarrado, são para aqueles que não conhecem a Bíblia, porque aqueles que conhecem a Bíblia rebate o mal com a palavra de Deus. As nossas armas não são está amarrado, as nossas armas são a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, é o versículo 4, Jesus porém lhe respondeu: está escrito, não é está amarrado não, povo tonto, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, da onde, irmão? Da boca de Deus. Onde está a palavra que saiu da boca de Deus? Aonde está ela, irmão? Mostra aí. Olha lá, só a irmã que levantou a Bíblia, duas. Essa é a palavra que saiu da boca de Deus, está registrada aqui. Desde o primeiro dia, o mundo passou a ser mundo, e está registrado quando o mundo deixará de ser mundo. Está tudo aqui, não precisa mais de nada, está tudo aqui. Só a gente estudar. Errais, Jesus falou, errais por não conhecerem as Escrituras, porque elas testificam dele. Amém, igreja? Jesus, porém, respondeu: está amarrado, não, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que veio da boca de Deus. A palavra veio da boca de Deus para Paulo, veio da boca de Deus para Pedro, veio da boca de Deus para Elias, veio da boca de Deus para Moisés, Josué. Então a palavra que veio da boca de Deus. Ele disse: se és o filho de Deus, olha ele, tentador, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos, ele citou o Salmo 91, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está amarrado, não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está um tiroteio ali, eu sou de Deus, vou passar, e o diabo vai correr, vai tomar um tiro na cabeça, vai ficar lá estirado lá, porque não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrando me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: está amarrado. Não, né? Quem ele falou? Cai fora. Não fica amarrado aqui não. Cai fora. Olha lá, não foi isso que ele falou? Ele disse: tudo te darei. Então respondeu Jesus: retira-te, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Percebeu a tentação dele? Até onde ele foi? Ele foi até o momento que Jesus falou assim: enquanto a gente fica trocando ideia com ele, ele vai ganhando espaço. Mas quando você dá uma ordem, você tem autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Jesus morreu para nos dar autoridade. Eu tenho autoridade. Então quando ele disse: tudo isto te darei se prostrando me adorar, então Jesus lhe ordenou. Então Jesus lhe ordenou. Não, Jesus não fez igual o pastor da presbiteriana, que cantou um hino para o demônio. Fogo no diabo da cabeça. O demônio estava lá zombando do pastor. Vamos cantar o hino 193 da harpa cristã. Cantando o hino, olha, da presbiteriana. Isso eu vi, estava lá presente e vi isto. Então vamos lá. Então Jesus lhe ordenou. Eu estou no versículo 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quando alguém quiser te oferecer uma santinha, uma fitinha, você tem que falar assim: retira-te, Satanás. Bota esse quadro, bota esse elefantezinho aqui, que elefante traz sorte. Bota essa coruja, né? Bota essa figa, essa ferradura. Você tem que falar assim: retira-te, Satanás. É o Satanás querendo confundir a tua mente. Aí você vai, põe lá um pé de coelho na tua casa. Aí alguma coisa se sai bem. Sabe o que você vai fazer? Tu vai comprar um monte de coelho, de todos os coelhos, vai botar na sua casa. Tu vai largar Jesus. O coelho, o pé do coelho vai ser mais importante que tudo na sua vida. Olha lá: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo fez o quê? O deixou o diabo. Então o diabo só deixou quando Jesus deu uma ordem para ele ir. Então, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? É estranho, né? Adão e Eva, um monte de bicho, nenhum deles falava. De repente uma cobra, uma serpente, começa a conversar com a Eva. Ela pensou que era quem? A vovó dela que morreu, que estava ali para visitar ela. Então você vê, a pessoa fica dialogando com o mal. E ele gosta de diálogo. Ele gosta de conversar, ele gosta de ter campo na nossa mente. Quanto mais a gente dá espaço para ele dialogar com a gente, e ele tem bom papo. Não é bem assim. Olha, você vê aqui que quando ele começa a tentar Jesus, versículo 3. Então o tentador aproximou-se de Jesus e lhe disse: se és o Filho de Deus. Olha aí, quis colocar na mente de Jesus o quê? Uma dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Então ele vem assim. Satanás tenta, ao incitar desejos egoístas e mundanos, dúvidas da fé em Deus, Satanás distorce a verdade. Distorce não, a palavra certa é ele torce a verdade. Nós é que estamos distorcendo o que eles estão torcendo, né? Nós estamos distorcendo. Distorce a verdade, explora a fraqueza humana para afastar as pessoas do plano divino. As tentações de Satanás, exemplificadas no deserto, nas escrituras, focam em
manipular as pessoas para que elas ajam de forma egoísta. Testes Deus. A gente fica testando Deus. Muitas das vezes, quando as coisas não vão bem, a gente fica pensando assim: será? Por que aconteceu isso? Eu sou de Deus. A gente fica testando Deus. Sou dizimista, porque foi roubado, porque eu perdi o carro, porque isso, porque. Então isto tudo é uma mentira do diabo, tentando colocar na nossa mente que se a gente está nessa terra, estamos imunes às situações. Todos nós estamos prontinhos para viver qualquer situação que Deus permitir que a gente viva, irmão. Você tem que dizer amém para as situações que Deus permite para você viver. Nenhuma situação mata, porque se matasse eu já estava morto há muito tempo. Busquem poder e glória fora da vontade de Deus. Isso que Satanás coloca na mente da gente. Busque poder e glória fora da vontade de Deus. Não quero mais saber de Deus. Agora eu acertei no tigrinho, acertei no Big, né? Bet, né? Bet. Toda vez que aparece uma propaganda da Bet na televisão, eu e minha esposa: está repreendido Satanás, está repreendido Satanás. Toda vez que aparece a gente grita: está repreendido em nome de Jesus. Tem que repreender isto, irmão. Você tem autoridade para isto, para repreender. É um mundo espiritual. Então eles buscam fora a glória, fora da vontade de Deus, ou duvidem da sua providência e verdade. Ele também tenta através da idolatria. Então Satanás, ele tenta através da idolatria. Ó, sua avó, sua tia é rica, tem dinheiro aberto, ela tem estátua do capeta, do Santo Antônio, tem tudo lá, ela tem dinheiro. Você aí com o seu deusinho aí, que não tem nada, só vive no sufoco. É uma das tentações da violência, da criação de conflitos entre irmãos na casa. Mata teu irmão, pega os bens. É ele. Você tem direito, você foi o filho primogênito, você que fez tudo pelo papai e a mamãe, eles não fizeram nada, pega tudo para você, mata ele, envenena todo mundo. Então você vê todos os dias acontecendo esses casos aí. Tudo influência do mal. Primeiro, principais estratégias de tentação de Lúcifer, de Satanás, do diabo, o nome que você quiser dar: dúvida e falsidade. Ele cria dúvidas sobre a fé. Ele cria dúvidas. É ele que faz você falar assim: não adianta nada não, já orei, não sou curado. Irmãos, eu estou com resfriado não é chegar a resfriado, já há um mês. Eu tenho buscado nos homens, seguindo os médicos, que eu entendo que se eles estudaram, sabem mais do que eu. E eu não fico melhor, não fico bom, não fico melhor, eu estou, mas não estou 100%. Então isto tudo para tentar abalar a minha crença na palavra. Você prega cura, você prega milagre, e você está aí com a tosse. Estou com tosse, mas eu estou aqui. Não estou de perna para cima na minha casa não, porque eu acredito que no meio da congregação divina, que isto aqui é uma congregação divina, Deus estabelece os seus decretos. Amém? Não é em casa, gente mole, gente banana, qualquer coisinha, não posso ir não, deixa para lá. Ele cria dúvidas sobre a fé, ele cria dúvidas sobre a providência divina e a verdade. Vê que ele falou: pula daqui, pula. Você não crê na providência divina, ele não vai te segurar, pula. Então ele faz isso. Ele distorce, ele torce as escrituras para enganar. Então você vê um monte de estratégia dele, ele fazendo engano, ele tentando. Nós na terça-feira nós vimos a passagem de Gênesis, né? Não precisa ir. Com José, a mulher de Potifar tentando José,
Cara, tudo isto faz parte. Paulo disse aos Coríntios: a tentação é humana. Ele usa pessoas, humano sendo usado. Você sabe, ele usou Pedro quando Jesus falou: eu vou morrer, eu vou ser preso, vou morrer, vou sofrer. Tu não vai morrer, não pode morrer, você não vai morrer. Sabe o que Jesus falou? Arreda-te, Satanás, tu não tem nada comigo. Para você ver como é um negócio. O cara que ficava ao lado de Jesus foi metralhado na mente para tentar Jesus a abandonar o projeto divino. Porque se Jesus escuta Pedro, por isso que eu escuto, sabe quem, irmão? A palavra de Deus. Deus. A vez alguém vem, irmão, tá bom, mas deixa eu ficar aqui quieto. Deixa eu quieto. Estou falando alguma heresia? Não, então eu fico quieto, deixa eu quieto. Se eu estiver falando heresia, pega a sua mala e vai embora, sai da igreja da heresia. Então, dúvidas, falsidades. Segundo ponto, ele cria a estratégia, tentação, bens materiais e egoísmo. Irmão, você pode acreditar que tudo tem ligação no mundo espiritual. Dinheiro tem ligação no mundo espiritual. Jesus chamou o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele falou: não podemos amar a Deus e amar a mamon. Então isto tudo é uma tentação. As pessoas ficam tão vidradas em dinheiro que elas abandonam a obra de Deus. Cara, eu estou louvando a Deus pela posição que o meu irmão Wander tomou, e vai ser honrado, não vai faltar nada, vai sobrar dinheiro, vai ser muito próspero. Estou honrando essa posição, porque as pessoas ficam sendo tentadas. Ganhei 1.000, ganhei mais 1.000, ganhei 10.000, ganhei 20.000. E Deus para quê? E quanto mais ganha, mais miserável fica. Quanto mais ganha, mais egoísta fica. Não investe nele. Eu fico com dó de uma mulher. Por isso que toda mulher tem que trabalhar. Tadinha, tem que trabalhar. Porque se depender de alguns mão de vaca, elas vão andar de calcinha furada, de camisa rasgada, com as unhas cheias de escama de peixe, com o cabelo desengrenhado, porque dependendo de um miserável, porque a tentação que Satanás vem faz isso com a nossa mente. Ele coloca egoísmo na nossa mente, ele coloca amor a bens materiais, que a gente fica tão pão duro para nós mesmos, e quanto mais para dar para o outro. Se você não consegue investir em você, isto é uma tentação do diabo. Guarda mesmo, que o Lula está vindo aí. Guarda. O Brasil está do jeito que está. Guarda em casa, não fica só socando dinheiro no banco não, que pode a qualquer momento você deixa um dinheirinho guardado na sua casa, que a qualquer momento, sei não. Então, orgulho e busca por glória. Isto eu estou falando de tipo de tentação. Ele coloca orgulho e busca por glória. O que é isso? Sugere que as pessoas testem a proteção divina ou busquem poder e glória por atalhos, em vez de depender da vontade e do plano de Deus. Joga fora o orgulho. Eu sou o que sou, você é o que você é, pela graça de Deus. Nenhum de nós tem méritos de nada aqui. Aqui somos todos seres humanos, todos cheios de defeitos, porque às vezes as pessoas me apontam os dedos na minha cara, tentando me ferir. Como que algum dia eu subi aqui, há 19 anos que eu subo aqui, nunca disse que eu sou melhor do que ninguém, que eu não sou ser humano, que eu também não falo besteira, que eu não ajo erradamente. Nunca me coloquei em posição superior a ninguém. Sempre eu coloquei-me como o primeiro que quebra o contrato com Deus. Mas eu estou lutando. Você está lutando? Eu também estou lutando.
Então, esse tentar, ele tenta manipulação da fé das Escrituras. Ele usa passagens bíblicas de forma distorcida para tentar pessoas, como ele fez ao citar o Salmo 91. Ele não citou o Salmo 91, então ele usou a passagem bíblica de forma torcida. Não está escrito que tu pular ele vai te guardar? Então ele usa, são manifestações de tentação que ele vem contra nós. Sedução ao pecado e à idolatria, tipo de tentação. Tenta afastar as pessoas da comunhão com o Senhor. Eles dizem, não precisa de congregar. Já era, congregar não precisa, agora é internet. Levando-as comungar em pecado ou adorar outras coisas em vez de Deus. O que tem? Você tem aí uma imagem de João, São João, o que tão lindo? Olha, o cavalinho, tão lindo, eu não adoro. Ele diz que não adora, diz que só faz o sinal da cruz e se ajoelha. Para mim, quando alguém se ajoelha diante de alguém, está adorando este alguém. Uma vez os caras chegaram perto de Pedro, que ajoelharam e falaram, não, levanta, garoto, nada de ficar de joelho perante homem. A gente se prostra só diante de Deus. Só diante de Deus. Diga, só diante de Deus. Não, mas tem que adorar a minha estátua. Viu a tentação lá dos meninos lá? Lá no... na Babilônia. Viu lá a tentação? Vamos fazer uma estátua. Satanás colocou na mente do rei. Aquele filho de uma égua lá que ficava do lado de... aquele bruxo. É um bruxo. Sempre os homens de Deus... nome de Deus não, sempre os líderes, esses líderes, sempre tem um bruxo do lado, sempre tem um bruxo do lado. Raramente um país tem um homem de Deus, um líder tem um homem de Deus do lado, sempre tem um bruxo do lado. Então estava lá o cara, vamos fazer uma imagem, porque o Senhor não estava pensando em honrar o rei, estava pensando numa estratégia. Satanás colocou na mente deles, vamos ter uma estratégia para a gente matar esses três patetas aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego. Levanta uma imagem e vai obrigar eles a adorar. Eu sei que eles não vão adorar e o rei vai matar eles. Então isso eles fazem, pessoal. Então você não está livre, nem eu estou livre, nenhuma pessoa de Deus está livre desse mal. Ele não vai aparecer para você, mas ele vai usar pessoas para te atormentar de dia e de noite. Como que você vai reagir? Você vai dizer como Jesus falou, retira-te, Satanás. Você vai falar assim, irmão, pode falar, não precisa falar na cara da pessoa, fala em espírito, fala de longe, fala, retira. Tu já sabe que é a artimanha querendo atrapalhar a sua vida, seduzir você a pecar, a viver na prática da mentira. O que tem? Você é solteiro? O que tem você buscar vídeos pornográficos com prostitutas no videozinho para você fazer as cozinhas lá 5x1? O que tem? É o diabo. É o diabo que faz isso, irmão. É o Satanás que põe na nossa mente para fazer o que entristece o espírito que está em nós. O que tem? Ninguém está vendo, bota aí uma cervejinha aí, bebe aí em tua casa, fica doidão aí. O que tem? Tem nada, está tudo ok. Ninguém vai saber que isso tem um amante lá. Por que esses pastores estão todos se quebrando aí com o negócio de mulher, com o negócio de dinheiro? Porque o príncipe desse mundo seduz. Você não acha que você pensa que eu sou diferente? Todos os dias eu tenho sabe o que é cantada? Quem é velho sabe o que é cantada. Sabe o que é cantada? Todos os dias eu recebo cantada. Não é de mulher não. Para mim ganhar dinheiro de vocês. Todos os dias. Todos os dias eu sou seduzido por gente que diz, cara, tu é tão inteligente, você sabe tanto. Cara, teve um que chamou, vamos sair por aí arrancando uns cacauzinhos. Eu falei, retira-te, Satanás. Sabe onde ele está agora? Biruta, tomando o sossega-leão. Biruta. Então, como resistir às tentações?
resistência direta e autoridade. Tem que resistir. Tem que resistir. Não é primeira tentação, pá. Aí eu sou fraco. Você não é fraco. Você é forte. Tua carne que é fraca. Você não é a carne. Eu não sou a carne. Quem é nascido da carne é do diabo. Quem é nascido de Deus, que é de Deus. Não tem ninguém que é nascido da carne que pertence ao céu, não. Só os nascidos de Deus que pertencem ao céu, que tem um corpo de carne, mas nasceram de Deus, porque é por isso que nós somos, em primeiro lugar, nós somos espírito. Não vem com essa conversa que eu sou fraco na carne, não. Essa conversa é para pecar. É isso que Satanás faz na nossa mente. Quando a gente cai e erra, a gente fica com vergonha de Deus e passa a ficar 1 semana, 2 semanas sem falar com Deus. Cadê aquela menina? Cadê aquela? Que vai lá, foi pra rua aí, encontrou uma garota desiludido com o casamento, né? Eu conheço pessoas que namorou quando tinha 15, 16 anos, o garoto não correspondeu, arrumou outra, traiu, abandonou, engrenhou-se com outra mulher. Vai morar com mulher. Por quê? Porque o Satanás põe nos ouvidos da pessoa, na mente, não existe homem. Homem não presta. Quem já ouviu isso, irmão? É ridículo essas mulheres que ficam, homem nenhum presta. Quer dizer, elas julgam pela experiência horrorosa que elas tiveram e dizem, homem nenhum presta. Se você se comporta como uma madame, como uma pessoa do bem, vai aparecer uma pessoa do bem na sua vida. Se você se comporta como uma vadia, vai aparecer um vadio na vida. O ambiente que você frequenta vai dizer às pessoas que você vai atrair. As pessoas querem ir na boate e quer achar um homem de Deus na boate. Vai achar o capeta lá. O capeta não, o vapeta. Não, vapeta para lá. Que a gente fala, cá não, vá. Cá não, vapeta. Esse nome eu não gosto, que vá não, cá. Né? Adoração a Deus. Então, memorização. Como eu me defendo, pastor? Resistência direta à autoridade. Dizer a Satanás que se retire, lembrando o seu lugar. Quando vier a tentação, é dele, ele usando. Você tem que fazer igual Jesus falou: retira-te. Como eu faço, pastor? Memorize a palavra. Tem gente que você manda falar um versículo, não sabe. Aí como é que vai se opor ao mal? Igual esses bandos de fariseus, está amarrado? Qualquer situação que acontece, está amarrado. Está amarrado. Não sabe, não conhece a Bíblia. Está amarrado, está amarrado. É o povo da Universal. Está amarrado, está amarrado. O povo do Pisa Manso lá, como é o mineiro lá, o da Rei Soares do Valdomiro, está amarrado. Essa turma aí de infeliz, está amarrado. A turma do amarrado. Não ensina a Bíblia para o povo, ensina o povo a fazer. Está amarrado. Aí fica amarrando o demônio dentro da casa e o demônio fica lá na casa. Eu estava até contando para minha filha essa semana, minha mais velha, as experiências que eu tive com o mal. Aqui, a irmãzinha aqui, cadê ela? Não está aqui hoje não. A Cida, fui visitar a Cida. Aí a Cida falou, ela tinha um amigo, muito comunhão, né? Tinha comunhão com ela, via na casa dela conversando, tal. Morreu o senhor. Aí morreu, enterrou, passou um mês. Não soube mais, falou, ele morreu, fulano de tal morreu. Acho que queria até casar com ela, alguma coisa assim. Mas aí eu fui visitar ela, acho que ela estava doente, fui com a minha esposa. Ela falou assim, pastor, aquele senhor que morreu. Eu falei, sei, toda noite ele vem aqui. Eu falei, e aí? Ele senta aqui na beirada da minha cama, começa a conversar comigo, e eu conversando com ele, não tenho medo, não fico com medo. Eu falei, irmã, a Bíblia diz aqui, se a Bíblia está certa, isso que é conversa com a senhora é o Satanás. Vamos fazer um teste, é o diabo? Em nome de Jesus, arreda-te dessa casa e nunca mais volte. Então foi isso. Pergunta para ela se ele parece lá para tomar um cafezinho.
Pergunta, irmão. Pergunta para ela, irmão. Vai lá, pergunta para ela. Ficava lá todas ela feliz da vida, contando para mim, como se eu fosse pular de alegria que o cara estava visitando ela toda noite. O demônio incorpora, ele se materializa no que ele quiser. Ele materializou numa serpente. Os demônios, 2.000, uma legião lá, 2.000, 6.000 demônios, caiu, entrou dentro de quem? Dos porcos. Os porqueiros lá, os donos dos porcos, queriam matar lá, expulsar Jesus, porque faliu a fábrica lá dos porcos. Os porcos ficaram endemoniados e pularam no precipício. Então a autoridade é assim. Então, memorização das Escrituras. Jesus usou a palavra de Deus para resistir, e nós usamos a palavra de Deus para resistir. Esquece essa frase, irmão. Eu sei que tem alguns por aqui que dizem: está amarrado. Para com essa besteira. O que é essa palavra está amarrado? Você tem um mal dentro da sua casa, você percebeu que tem um mal, você fala: está amarrado. O que você está fazendo? Dentro da sua casa. Jesus não falou: está amarrado. Jesus falou: retira-te. Aonde eu estou, eu não te quero. Retira-te. Retira-te. Uma vez Satanás tentou me envergonhar. Eu já contei para vocês. Fui lá no sepultamento de um pai de santo, né, que é meu parente, que era meu parente de sangue. Aí o neto dele tomou o lugar dele, né? Deu continuidade ao diabolismo que ele vivia. Estava lá no sepultamento. Eu estou distante, eu estou aqui mais ou menos lá onde está ali a Dulce. Estavam lá, o caixão ali e tal, e o neto do volta, a mãe, vai todo mundo lá. E eu estou ali. Falei: Senhor, eu vim aqui só para ver. Quando eu falei vim aqui só para ver, o garoto começou. Aí começou a falar, tal, incorporou lá. Eu estou aqui olhando. Falei: Senhor, a minha vontade é de ir lá, mas eu sei que o Senhor tem um anjo que está aqui comigo. Está aqui. Por que eu creio que está aqui? Porque o Senhor falou que Ele estaria comigo. Então o diabo quer que você não acredite que você tem cobertura de Deus. Ele quer que você não acredite que o anjo te guarda e o maligno não toca em você, irmão. Ah, mas levou minha caneta. E a caneta não é tu não, tu compra outra. Estão mortos de fome, esses moleques estão mortos de fome, estão tudo chupado, daqui a pouco está debaixo da terra, tu não vive muito tempo. Se não for ovelha, vai tombar. Daqui a pouco o anjo saiu de perto de mim. O anjo que estava perto de mim falou: aguenta aí, Pedro Inácio, eu vou ali dar um jeito nessa situação. Pegou o braço do moleque, o moleque está aquelas coisas dele lá. E pum, aquela chave, né? Empurrou o garoto. É um garoto. Botou ele sentado no chão. Pá! E ele ficou com a cabeça baixa. Ninguém entendeu nada, que ele estava dando aquelas instruções lá do Satanás lá. E ninguém entendeu nada, que ele saiu de volta do caixão e foi sentar lá. Aí eu falei, eu glorifiquei a Deus. Eu falei: Deus é poderoso. E está lá de cabeça baixa. A pessoa perguntou: e aí? Aí o que? O demônio já tinha vazado, né? Estava lá. Então o que ele quis fazer? Tentar a minha vida. Dizer: olha lá, pode falar com o anjo, onde não vai resolver coisa nenhuma. Pode acreditar, irmão, você tem a cobertura angelical. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, aqueles que respeitam a palavra, aqueles que respeitam o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, aqueles que não brincam com o pecado. Não é qualquer um. Por isso que muita gente fica aí. Há 40 e poucos anos que eu vou para cima e para baixo, para cima e para baixo, para baixo, para cima, rodo tudo, irmão, para lá e para cá, eu não vejo nada, mas graças a Deus a gente não vê nada, graças a Deus a gente não presencia nada, graças a Deus nada. Eu falei: nada vai acontecer. Então, irmãos, não podemos brincar com Ele. Ele não é um boneco amarrado, como fala aí os tontos dessas igrejas aí. Último lugar,
adoração a Deus. A adoração a Jesus é o seguimento da sua palavra, impede a ação do inimigo. Então você conhece a palavra, memoriza as escrituras na tua mente, versículos bíblicos, a palavra de Deus. Então você reage aos ataques, você reage às tentações, fazendo assim. Como? Do jeitinho que Jesus usou. O que Jesus fez? Está escrito. Jesus falou, versículo 4 de Mateus, já lá. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Diga, está escrito. Em Hebreus, capítulo de número 2, 18. Hebreus 2, 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, ele sofreu o quê? Tentação. Tendo sido tentado, quem foi tentado? Jesus. É poderoso para socorrer quem? Os que são. Então quem vai te socorrer na hora da tentação é quem? Mas você tem que falar com ele. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Vamos terminar. Hebreus 4, versos 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Diga assim: eu tenho fraquezas. Diga, eu tenho fraquezas. Você não tem fraquezas? Tenho fraquezas. Eu tenho fraqueza. Pastor, o senhor tem fraqueza? Eu tenho fraqueza. Você tem fraqueza. Ele falou ali, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Por que ele se compadece? Antes foi ele tentado aonde? Em todas as coisas. Jesus foi tentado em todas as áreas, lá em Mateus. Ele foi tentado, ele ofereceu para ele um reino, uma glória, dinheiro, poder. Aí você vai numa igreja dessas aí, o pastor está lá, a cara do diabo, pregando a mensagem do diabo. Vem para a igreja que você vai ficar rico, você vai ter tudo, Deus vai mudar. Faça essa corrente, faça essa campanha, paga esse voto, paga aquilo, e você vai ter, você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar. Isto é a pregação do diabo lá no deserto. Jesus nunca pregou prosperidade. Jesus falou assim: olha, se você tiver 2 túnicas, faça o quê? Dê uma. Mas não é isso que se prega, irmão. Que evangelho é esse? Que evangelho que arrepia a pessoa? Ou que culto maravilhoso. Fiquei todo arrepiado, me arrepiei todo. Olha aqui, olha os cabelos. E daí? Arrepio não muda a vida, irmão. O que muda a vida é a verdade que liberta a nossa mente, irmão. A verdade que liberta a nossa mente. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sempre. Então ele foi tentado em todas as coisas. Então Jesus, ele não poupou nem Jesus. Não poupou Jesus. Ele falou, quando ele entrava na presença de Deus, ele falou lá sobre Jó. Sabe por que Jó te serve? Porque você dá tudo para ele. Tira tudo dele, ele vai parar de se servir. Tira. Deus falou para ele: tira, pode tirar. Você vê como é que acontece? Só acontece se Deus permitir. Tu não reclame do passo a passo da tua vida, se tu estás vivendo, porque Deus está permitindo. Por que Ele está permitindo? Ele está te preparando para um salto maior. Ele está te preparando para experiências maiores. Não se consegue pegar peixe grande numa profundidade de 50 metros, de 10 metros, de 20 metros. É 400, 500 metros de fundura.
Lá tu pega um peixe grande, o cara quer pegar um peixe grande, uns 10 metros, vai pegar resfriado. Então, toca nele, toca em Jó, toca. Ela tocou. Ele quebrou a cara que Jó não deixou de adorar a Deus. Pelo contrário, o cara se tornou mais cristão ainda. O que acontece hoje é o contrário. O cara tem uma vida aí só enganando os outros. Porque tem maioria das igrejas, irmão, não, o que eu falo aqui não chega lá. O pastor não toca nisso. Isto aqui são mensagens que irritam. São mensagens que nos obriga a mostrar que estamos aqui apenas seguindo uma religião, ou se verdadeiramente o Cristo vivo habita em nós. Se Ele mesmo é o autor dessa transformação, ou nós colocamos uma capa, uma casca, uma roupa, sabe, uma fala, sabe, um cabelo, um modo de andar, um modo de orar. Olha que homem, oh que poder, amantíssimo. É que eu chego em casa, xinga palavrão. Uma boca não pode jorrar duas fontes: ou adoras a Deus ou adoras o diabo. Uma boca não pode louvar ao Senhor e louvar as obras das trevas. Pode. Então, quero deixar isto para dizer à igreja do Senhor: Ele é o tentador. Ele não vai desistir de te atrapalhar. Ele não vai conseguir, pode saber. Foi para isso, está lá em João, foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, qualquer investimento contra a tua vida já está fadado ao fracasso. Como que eu reajo? Está escrito. Você está vivendo isso. Vai passar, o céu e a terra vai passar. Ou seja, tudo que acontece no céu, que acontece na terra vai passar. Só a palavra dele que não vai passar. Então, fica aí com a palavra, fica com o evangelho, fica com esta verdade. Defenda a tua fé, não desista da fé, não desista de ser uma pessoa temente a Deus. Respeite a palavra, respeite as autoridades, ame a sua família, ame o seu marido, ame os seus filhos, ame sua esposa, honre seus pais e vivam bem para a glória de Deus. Assim seja. Assim disse o Senhor. Glória a Deus.